everyone! Welcome back! Estamos de volta com mais um episódio do nosso canal de podcast SDBI. Para você que é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Sabrina Dalbó, sou diretora executiva do Instituto Online de Inglês SDBI e também professora de inglês há mais de 12 anos, especialista em treinar alunos para entrevistas de emprego em inglês, business English, imersões em inglês, enfim, fazemos de tudo um pouco, né? Estamos aqui hoje com um convidado que eu amo, né? Que já é parte da família do Instituto, teacher também, educador, especialista em intercâmbio, enfim, né? Tem uma vasta experiência em tudo na área de inglês e hoje ele veio trazer uma aula incrível pra gente. Você que tem dificuldade com pronúncia, fala, ai, inglês é muito difícil, eu não consigo fazer aqueles sons, então fique aqui até o final dessa entrevista que você vai aprender muito conteúdo útil para você potencializar ali os seus resultados na hora de pronunciar as palavrinhas em inglês. E é claro, também vou agradecer desde já os nossos patrocinadores, porque vocês sabem, né? Eu repito isso todo episódio, mas nunca é demais repetir, porque sem eles esse episódio não estaria no ar. Então, meu muito obrigado aqui para o Guilherme da Azul Cargo Jaguariúna Express, para a Dona Bélia, a Renata, um grande beijo para vocês, muito obrigada. E vamos aqui ao nosso tópico de hoje. Então, esse especialista em educação internacional, que já foi premiado 2 vezes, numa premiação super importante no Canadá, fundou uma agência de intercâmbio já em 2009, galera, já visitou mais de 80 países, que é isso no seu currículo? Então fique aqui com a gente, né? E com certeza já ajudou mais de 4.000 intercambistas a terem ali o seu sonho realizado, o seu contato com essa experiência internacional, e atualmente ele trabalha na diretoria de uma escola canadense que chama CLLC, com campus em Ottawa, Halifax e Toronto. E é claro que hoje eu vim abusar um pouquinho aqui da especialidade que ele está se graduando, né? Porque ele é mestrando agora na área de fonética e fonologia pela faculdade da USP. É o meu querido amigo Ivan Tagliaferro. Oi, Ivan! Que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre muito, além de instrutivo, que é o mais importante, mas muito gostoso e divertido falar com você. Então, a Ai, gente já tem uma amizade de décadas, né? Então, sim. estar com você é sempre um prazer para mim. Ai, que Obrigado pela alegria. oportunidade, viu? A alegria é minha. Nossa, obrigada por ter aceitado ali o meu convite, porque você sabe que esse tópico que a gente vai falar hoje é um tópico muito tabu. Eu tenho muitos alunos, com certeza você também, né? Principalmente agora atuando nessa área, se especializando cada vez mais. Mas como os alunos eles ficam assim presos com essa questão, né? Da fonética, da fonologia. Ai, será que eu devo aprender isso só quando eu estiver no nível avançado? Será que eu tenho que aprender desde já? Será que agora primeiro eu preciso me comunicar para depois consertar minha pronúncia? Qual que é a diferença entre pronúncia e a questão do accent, do sotaque, né? Então, como tem dúvida nessa área, né, Ivan? Tem muita dúvida e talvez a primeira dica a ser mostrada é que, a ser compartilhada, é que a fonética, quanto antes você começar a ter a consciência da importância dela, é melhor. A partir do dia um, porque ela pode, quando não bem cuidada, alguns erros, algumas inaccuracies, né? Uhum. Eu não vou saber falar isso em português, mas alguns erros Incoerências, eles né? Aham. podem. Como é que é? Tipo uma incoerência, né, em relação aos sons. Mas Enfim, eu não sei se traduzir inaccuracies cristalizar, também. né? Isso Aham. pode se cristalizar se não cuidado antes, né? Então, quanto antes começar a cuidar da pronúncia, porque afinal de contas, pense bem, você pode ter uma excelente gramática, você pode ter milhares de palavras no seu léxico, no seu léxico mental, no seu vocabulário interno. Você pode ter um sotaque maravilhoso, mas se você não tiver uma pronúncia boa, ninguém vai te entender. Então, a pronúncia é a base da base. Ela tem que ser tratada desde o começo mesmo.
E realmente, eu adoro trabalhar a pronúncia com os meus alunos desde a aula um, como você mencionou, e também outras estratégias, né? Porque a gente sabe que às vezes o aluno ele ouve, repete com você em sala, mas aí chega fora da sala, ele acaba não praticando tanto, então a gente sempre traz para os alunos algumas estratégias, como brincar ali com a ferramenta do shadowing, né? Essa técnica super legal, ainda mais para quem gosta de música, para quem ouve bastante. Então, eu acho que o segredo da pronúncia também é o listening, você não acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando nós abrimos o ouvido mental, vamos dizer assim, o que que é esse ouvido mental? É a capacidade de você ouvir com consciência daquilo que você está ouvindo, não ouvir por ouvir. E você consegue buscar naquela informação que você está recebendo é, você consegue buscar sons, entonações, é, que podem contribuir para o seu jeito de falar o idioma estrangeiro? Eu acho que sim, eu acho que é, podemos dizer que começa pelo ouvido mesmo, né? Que Mas não bom. um ouvido qualquer, é um ouvido mais crítico. É diferente de quando a gente aprende o idioma estrangeiro, é diferente da criança que aprende instintivamente, é programado para aprender. A gente não é programado para aprender língua estrangeira. A gente tem que ralar muito para aprender uma língua estrangeira. Então, é diferente do processo da criança. A gente tem que prestar atenção, uma atenção consciente, né? Então, sim, ouvir é talvez a parte mais importante, essa oitiva, né, que a gente fala oitiva, Uhum. consciente. Excelente, hein? E eu sei que você preparou aqui algumas dicas justamente para aquele aluno que é básico, iniciante, que acabou de começar seus estudos em inglês e que quer sim, né, ter uma boa pronúncia, já quer desde a aula um se familiarizar ali com os sons em inglês. Então, eu tô ansiosa para ouvir as suas dicas, né? Então, fique aqui com a gente, você que é aluno iniciante e que está sim preocupado com essa questão de pronúncia, porque o Ivan trouxe muitas dicas legais. E qual foi a primeira que você achou assim, top one, para trazer pra gente hoje, Ivan? Legal. A primeira realmente é essa consciência de que os idiomas diferentes eles têm um inventário totalmente diferente de sons. O inglês, por exemplo, tem 44 sons, são 24 consoantes, 20 vogais, que é bem diferente do que nós temos em português. Significa isso que não vai dar o match, né? Existem sons que não existem em português e vice-versa. Então, essa é a primeira coisa, sons que não existem na língua e que o nosso cérebro ele vai interpretar de alguma forma. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se você pega o TH, que é um som muito comum em inglês, por exemplo, na palavra thank you, quando você ouve isso, e é por isso que eu falo que a nossa audição ela tem que ser consciente, quando você ouve o thank you, o seu cérebro, para te salvar, inclusive, ele vai colocar isso numa das caixinhas que você tem na sua cabeça. Você não tem, falante de português que nunca estudou inglês, não tem o som TH na cabeça, não tem esse som th na cabeça. Então, o que que o cérebro vai fazer para interpretar? Ele vai colocar ou no som s, e aí a pessoa vai falar thank you, Uhum, ou ele vai colocar na caixinha. Eu tô fazendo bem uhum, simplista aqui, porque nós estamos falando com pessoas que estão começando seus estudos. Ou ele vai colocar na caixinha do t, e aí a pessoa vai falar thank you. Ou ele vai colocar na caixinha do f, e a pessoa vai falar thank you. E ela vai começar a usar isso. Então, é importante que, inclusive, agora é uma tarefa do professor, que o professor mostre para ele, olha, existe uma outra alternativa. Coloca uma caixinha extra na sua cabeça, que é a caixinha do TH. E aí você vai a pronúncia é um exercício físico, então você tem que entender como fazer a mecânica, qual que é a engenharia desse som. E aí você vai produzir o thank you e vai conseguir colocar uma caixinha extra, né, na sua cabeça. Então, importante isso, saber que existem sons que não existem em português e que devem ser colocados no nosso inventário mental para que a gente possa falar inglês, no caso inglês, mas poderia ser qualquer outra língua, né? uhum. é, de de uma maneira correta. Além disso, não só
temos sons que não existem na nossa no inventário brasileiro, né? Como existem sons que são levemente diferentes. Vou dar o exemplo do t, né? Quando a gente começa a escutar um americano, um britânico falando palavras com t, a gente percebe que eles não falam, por exemplo, um americano ele não fala tomate, ele fala tomate. O que tem de diferente nesse t aí, né? Tecnicamente, a ponta da língua ela vai mais para trás, numa curvinha que nós temos atrás do dente, que chama cúmeo alveolar. Quando ela faz essa retração, né, ela consegue segurar, a língua segura mais ar que sai dos pulmões, então ela tem uma explosão maior. Então, o t do inglês ele é mais aspirado, ele é um t. E o nosso ele é um pouquinho mais à frente, a língua fica um pouquinho mais baixa. E por isso que a gente fala t. Então, quando a gente vai falar inglês, a gente tem o som do t, mas aí nós temos que abrir uma variedade desse som, uma variação desse som. E aí, quando estivermos falando inglês, é importante tentar falar, né? I need to go, I need to go, né? Ao invés de Uhum. falar I need to go, I need to go. Você percebe que muda, né? Então é isso, é criar sons novos e também primeiro abrir a mente para que existem sons novos e depois modificar levemente sons que a gente já tem. Isso é um trabalho de anos de prática e de conscientização, mas vai possibilitar que a sua fala seja muito, muito mais precisa. Mas é muito mais fácil, né, Ivan, quando você começa já desde o início, por exemplo, desde a aula um, já se familiarizando com sons diferentes, já tendo essa consciência do que, por exemplo, eu, né, eu já até compartilhei com você esse episódio. Quando eu fui para o Canadá, né, na minha primeira vez lá no meu primeiro intercâmbio, eu lembro de ser corrigida, assim, consequentemente sobre o ED no final dos verbos regulares no passado. Porque foi algo que eu não tive nos meus estudos aqui no Brasil. Eu não tive nenhum professor que me direcionasse, que trouxesse essa consciência do som, que me corrigisse, me guiasse. Então, eu sabia já falar inglês, sabia já falar o passado, né? E cheguei lá falando worked. Uhum, E cheguei lá falando uhum, liked, né? E uhum. aí eu tive a correção de um nativo várias vezes, várias vezes. Eu fiquei lá quase 3 meses, você sabe bem. E eu lembro que demorou quase 3 meses realmente para eu sair de lá voltando, falando, né, worked, em vez de falando É, worked. Então, e aí, e- não, virou só vício, foi o que você falou, né? Virou, cristalizou. Eu cheguei lá, eu demorei muito para conseguir mudar isso. cristaliza. É. E para nós brasileiros, esse ponto específico, ele é especialmente desafiador. Por quê? Porque nós não temos sílabas em português que terminam com t, com k, Não com tem. pulsivas, com esses sons que não são seguidos por uma vogal. Então, quando você fala work, o que o nosso cérebro vai fazer? Ele vai colocar uma vogal ali. Então a gente vai falar work. Aí quando você Uhum, vai falar no passado, você até aprende, o som, o passado do work é worked, tem um som de t. Aí o que a gente vai falar? A gente vai falar work it, porque o nosso cérebro quer colocar uma vogal ali. Nós não temos esse tipo de sílaba em inglês. Então, é um outro treinamento. Eu nem falei na primeira intervenção aqui, mas é o treinamento silábico. A sílaba do inglês é absurdamente diferente da sílaba do português. Então, é uma outra, ainda um outro treinamento, mas isso eu diria que seria um segundo passo. Depois que a gente já tem essa conscientização que os sons são uhum. diferentes, e aí a gente consegue fazer isso. Mas você, veja, você conseguiu resolver essa dificuldade. Qualquer aluno vai conseguir também, e quanto antes começar a trabalhar, melhor. Exatamente, eu concordo. E é por isso que eu voltei de lá já também com essa consciência de ensinar os alunos, desde a aula um, a importância sobre a fonética, sobre os sons, sobre as diferenças, porque eu não tive isso aqui, então foi algo que eu penei, né? Então pensa, 3 meses, você... Era até engraçado, né? Era até ridículo, porque eu me sentia assim...
muito constrangida de ser corrigida toda vez, porque eu era toda vez corrigida, né, na Uhum. questão do passado. E aí você fica com aquele negócio, nossa, será que eu não vou ser capaz de pronunciar isso direito? Então levou ali, né, uns 3 meses para eu conseguir efetivamente e naturalmente produzir o som, já sem ter essa consciência, porque aí eu comecei naquela fase assim. Sabe quando você se autocorrige? Você fala, Uhum. aí não, peraí. Aí você volta, se corrige de novo. Então, foi um Sim. progresso, né? De falar como a gente fala em português, depois ter essa autocorreção, para depois sair naturalmente esse som, sem o meu cérebro já voltar ali para o português, para o som do português. Então, é isso que você falou, começar desde a aula 1, eu acho que é a dica número 1 sobre esse awareness, né? Essa consciência ali dos sons. Excelente dica. Sim, sim. Legal. A dica número 2 seria, e o professor em algum momento vai trazer esse assunto, é pensar num negócio chamado schwa. O schwa é o único som da língua inglesa, e ele não está só na língua inglesa, ele está o schwa, o mundo é abarrotado de schwas. Se a gente pudesse enxergar chuvas à medida que eles saem das bocas das pessoas, a gente ia ver chuá para todo lado, chuá para todo lado. Então, o que que é o chuá? Ele, inclusive, ele tem um símbolo que é um E de ponta cabeça. O chuá é o som mais abundante da língua inglesa e ele tem um sonzinho como se fosse, sabe quando a gente toma uma pancadinha no estômago? Faz o, esse é o sonzinho. É, e ele tá em todo lugar e ele ajuda. Eu até penso em algumas palavras que eu posso compartilhar. Por exemplo, pega a palavra about, né? About. Quando nós brasileiros vamos ler isso, é natural a gente pegar esse primeiro A e falar about, né? About. Mas esse primeiro som, que é não tônico, que é átono, né? Ele tem um som de schwa. Então, o correto seria falar about, about. Importante dizer que o schwa nunca vai ser acentuado. Ele sempre vai ser átono, né? A gente fala, a Então, gente brinca muito com esse meme, né? Que a gente queria ser que nem o é, Chua, né? Que não, nunca tá estressado. verdade, exatamente. O Chua nunca está estressado. É uma boa, um bom, eu tinha ouvido essa piada há um tempo atrás, mas Piadinha eu interna de não, professor, não né? Então lembrava. a gente É isso aí. entende. Então, quando você aprende que tem um schwa ali, você não vai falar about. Isso para um ouvido nativo muda muito. Quer ver um outro exemplo? Pega a palavra, sei lá, sofa, né? Então é uma outra palavra que a gente vai querer falar sofá, mas a gente, lembrando que o finalzinho tem um schwa e a gente vai saber que tem um schwa ali porque o dicionário vai mostrar que tem um schwa ali. Então Uhum. a gente vai falar sofa, sofa, não sofá, né? Então parece que não muda nada, mas muda demais para os ouvidos de um britânico. Eu diria assim, é, é, é engraçado isso. A gente acha que o português é uma língua. Quando a gente é nascido e criado ouvindo português, a gente acha que o sistema da língua portuguesa é dominante, né? Todas as pessoas pensam do mesmo jeito. Em espanhol, por exemplo, o som o esse contraste não existe. Então, imagine que alguém faz para você assim: olha, avô e avó, s- no meu ouvido, soam a mesma coisa. É a mesma coisa quando a gente não consegue. Para nós, né, o schwa pode parecer a mesma coisa. Quando a gente fala about e about, parece que é a mesma coisa e não é. Então, as línguas, elas escondem coisas, elas aceitam coisas, né? Elas ignoram sons e aceitam sons. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para nós, a gente tem que fazer um esforço consciente para colocar o schwa. Então, quando a gente vai falar lápis em inglês, por exemplo, a gente não vai falar pencil, a gente fala pencil, né, com som de schwa. Uhum. Banana, a gente vai falar banana, não banana, né? Então, invista no schwa, descubra onde ele está, tente produzir o som do schwa da maneira correta e você vai se aproximar muito
de uma pronúncia nativa, e não que isso não que isso seja necessário. A gente não está aqui falando, defendendo a bandeira, olha, você tem que falar Uhum. igual um nativo. Para mim, inclusive, isso já foi esse argumento, já é coisa do passado. Quando eu dava aula há 20 anos atrás, eu pensava assim, né? Hoje eu já não penso assim. Mas a gente precisa se aproximar do inglês como língua, como uma língua global, e como língua global, isso não é questão de sotaque, isso é questão de pronúncia. Então, eu investiria também no schwa. Sabe qual foi o meu primeiro schwa? Minha primeira Hum. descoberta foi no Alone. Boa, boa. Foi a primeira É. vez, foi meu primeiro awareness, assim, de não é alone, né? Então, Uhum. foi a primeira vez que eu falei, nossa, por conta de uma música. E aí eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, mas ela não fala aqui, né? Eu não posso falar aqui. Então foi meu primeiro chua, assim. Eu lembro que eu era muito novinha e depois olhando no dicionário, porque naquela época a gente olhava muito no dicionário, né? Não tinha Google, não tinha nada. E olhando, eu vi aquelezinho de ponta cabeça e eu lembrei do alone, né? E outra coisa que a gente comete muito erro é esse E no final, né, Ivan? Que a gente tende a pronunciar no português, porque é uma vogal, então você tende a Uhum. falar alone, né? Aham, E aí aham. depois no inglês a gente descobre, como você mencionou, né, que a língua ela vai omitir alguns sons, ela vai acrescentar alguns sons. Então essa É, palavrinha para mim foi assim, na questão de pronúncia foi o meu divisor de águas, né? Porque aí eu vi que o E no final não é pronunciado e nem o início da palavra não começa com A, né, em relação à pronúncia. Eu acho que eu nunca vou sim. esquecer disso e foi por uma música. Uhum. Olha que legal. É isso, é um ouvido treinado para descobertas, né? É isso que a gente está defendendo aqui, né? Uhum. É isso, é abrir o ouvido para descobrir e se corrigir, contrastar, né? Ter uma técnica de ensino que a gente tem é o tal do noticing, né? Então é isso aí, você fazer um self-noticing, né? Onde Uhum. você vai ouvir alguma coisa e comparar com o que você produz e aí você vai conseguir consertar. Excelente. Adorei. Ah, uma outra dica importante que eu acho que vale a pena mencionar tem a ver com os pares mínimos, né? O que são pares mínimos? São duas palavras, como o nome diz, que se mudam por um som. E os pares mínimos de vogal em inglês são muito importantes, porque em português nós não temos diferença de I curto, I comprido, I longo, né? A gente faz short I, e long I, ah, ou o U curto e o U comprido, a gente não tem isso em português. Mas em inglês tem e são fonemas. Quando a gente fala que são fonemas, é que eles podem distinguir palavras. Então, vou dar alguns exemplos. Pega a palavra navio e a palavra ovelha, né? Então, navio é ship, e ovelha é sheep. É o i curto versus o i longo. Então, como nós não temos isso em português, é importante pensar e produzir, porque senão nós vamos falar toda vez sheep. E aí, nós estamos vendo um navio e a gente está falando, what a beautiful sheep, né? Então, isso pode acontecer. Também. Pegue palavras como pick, P-I-C-K, e P-E-A-K, pick. E eu mesmo, eu já tive situações em que as pessoas não conseguiram me entender porque eu troquei uma vogal por outra, né? É, e aí tem outros exemplos, né? Tem exemplos engraçados no meio dessa conversa Sim. toda, que eu não vou trazer Tem aqui, os palavrões, mas né? Que a gente nunca quer falar um é, palavrão, e aí, se você não pronuncia correto, você fala um palavrão. exato, né? Então, treinar esses pares mínimos são muito bons e depois treinar com, por exemplo, thank e tank, por exemplo, né? Uhum. Think e think. Tudo isso dá uma ginástica, um treino de ginástica para o seu cérebro, e não só para o cérebro, mas realmente a pronúncia é um exercício físico, né? Então é importante esse exercício. Então eu investiria também em pares mínimos. Show, adorei. Eu também tinha bastante dificuldade com os pares mínimos.
E eu fui muito corrigida também ao longo desses anos estudando inglês. E agora é a primeira, eu acho que é a minha primeira aula de pronúncia já é o live e o leave. A diferença entre esses dois verbos que a gente ensina assim desde a aula 1, né? I live em Jaguariúna, né? I leave work at 5. Então, eu acho que é um treino sensacional ali para os alunos que estão começando. E anotem, pessoal, porque essa dica vale ouro, hein? É. E para você, às vezes a pessoa fala, mas isso não tem tanta importância. Bom, será que não tem? E se você ouve alguém falando assim, eu casei ontem e eu cacei ontem, será que faz a diferença no que você está ouvindo? É óbvio que faz. E aí nós estamos falando em um par mínimo, é caça-casa, né? Uhum. É, então, isso a gente poderia problematizar muito em português também, para mostrar que, olha, trocou essa letrinha aqui, meu amigo, você está trocando tudo. Então, realmente faz muita diferença, muda contextos e pode aumentar ruído de comunicação, né? Tem razão. E bora para a última? É a última ou tem mais? Isso, eu separei essas quatro e Show. essa última é usar a transcrição fonética, é não ter medo de um negócio chamado IPA, que é o International Phonetic Alphabet, que quando você olha a primeira vez parece um alfabeto grego, hebraico, qualquer coisa menos alguma coisa útil, mas é muito importante. Então, são símbolos e por que que se usa, né? Você vê a letra A, por exemplo, ela pode ser falada de cinco ou mais maneiras em inglês. Você tem, o A pode ser, tem som de schwa, pode ter som de ei, pode ter som, e outros sons. Pode ter som de an. E aí, como que a gente mostra qual é o som daquele A naquela palavra? Através de um símbolo padrão. Então, o International Phonetic Alphabet ele veio para facilitar a nossa vida. E embora ele pareça estranho quando a gente olha a primeira vez, se nós abrirmos a mente e formos encará-lo de uma maneira de coração aberto mesmo, vai ajudar demais. Nós somos capazes de pronunciar uma palavra corretamente, sem nunca ter ouvido essa palavra, se a gente conhece os símbolos fonéticos, porque os dicionários eles são abundantes nesses símbolos, né? Então, invista tempo também em aprender o IPA, o International Phonetic Alphabet, e se caso você não tenha acesso, converse com o seu professor, ele vai saber. Quando você olhar pela primeira vez, você vai se assustar, mas é uma graça, é uma representação do que acontece na nossa boca, na verdade. É como se fosse, quando você olha a parte das vogais, é como se fosse um raio-x da nossa boca e do que acontece dentro dessa parte. é, é, a gente chama de supralaringal, né? Mas essa parte de cima aqui da nossa nosso trato, né? Então, a língua, a posição da língua, a abertura da boca, tudo é representado ali naquela tabela, e sabendo isso, você vai arrasar na sua pronúncia. Então, não tenha medo do IPA, ele pode ser o seu melhor amigo. E não tenha erro também, e não tenha medo também de cometer erros, né, Ivan? Porque você vê, É. quando você vai tentando, vai se arriscando e vai tendo uma pessoa ali para te guiar, para te orientar, que você realmente chega no resultado final com bastante progresso, com bastante accurate, né? Vamos, nem sei traduzir essa palavra também, né? De uma forma bem precisa sobre o som. Então, se arrisquem, né? Então, nessa busca ali pela pronúncia perfeita, pela pronúncia correta, tente. Então, é o que eu mais falo para os alunos. Não adianta ficar com medo de pronunciar a palavra e se retrair, não pronunciar. Então, vá se arriscando, estude, ouça bastante, porque quando você vai tentando, fazendo esse trabalho mecânico, que aí o som vai aparecendo, né? Então, não adianta ficar com vergonha, com medo e falar assim, eu vou tentar falar dessa forma mesmo, ou não vou falar. Porque a gente pega alguns alunos que têm algumas palavras difíceis em inglês, assim, tem mais sons diferentes do português, às vezes eles me pedem sinônimos mais simples. Por quê? Uhum. Justamente porque tem medo de pronunciar aquela palavra e pronunciar erroneamente. Então, eu tenho vários alunos, assim, que têm níveis avançados, que às vezes pegam um throughout da vida, por exemplo, e falam, teacher, mas não tem um sinônimo mais facinho, não? Você já pegou É. alunos assim? Não tenha dúvida.
E na verdade, quando a gente fala uma língua estrangeira, o que a gente precisa lembrar é que não tem erro. Ou você manda bem ou você aprende. Não tem erro. Você vê, errou, você fez uma pronúncia, você está trabalhando na construção, na engenharia daquela pronúncia, é um processo, né? É um processo que pode demorar. Então, você não saiu bem na primeira vez, você está aprendendo e está melhorando. A ideia é errar que seja, vamos Uhum, pensar que seja um erro. uhum. Errar, mas errar menos, toda vez, né? E cada vez que você pronuncia aquela palavra, você conserta uma coisinha aqui, conserta outra coisinha, e quanto mais você falar, mais natural fica, né? Então, é isso, acho que a pronúncia é o coração de qualquer idioma. É lógico que existem palavras, que existem idiomas que você linguagens, vamos dizer, língua de sinais, por exemplo, você não pronuncia. Uhum. Mesmo assim, ela tem sua fonologia, que tem a ver com A entonação, a né, no questão sentido de estresse, né? do desenho dos sinais que você está fazendo, né? Então, realmente pronunciar corretamente uma palavra estrangeira é uma engenharia que a gente tem que fazer, mas é uma delícia. Quando você Hum, consegue se fazer bem entendido, quando você ouve e entende as diferenças, quando você coloca na sua cabeça que são duas coisas diferentes. Com o tempo, você vai perceber que você pode ser até duas pessoas, uma falando em inglês e uma falando em português. É como se a gente assumisse diferentes personalidades. Às vezes a voz muda, é tem incrível. razão. A gente muda quando a gente está falando outro idioma. E é natural, porque a gente está pensando de uma maneira diferente, né? A gente está processando a realidade de uma maneira diferente. Então, esse já embora a gente está falando aqui para iniciantes, esse é o alvo. Esse é o alvo, mas começa aqui. Começa com esses pequenos ajustes, essas pequenas dicas que a gente está dando. Excelente, Ivan, adorei o nosso bate-papo de hoje. Obrigada pela excelente aula que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que todos os alunos que ficaram com a gente até o final dessa entrevista vão aprender muito, vão levar para o dia a dia, né? Tudo essa a aplicabilidade que você trouxe aqui para os seus estudos e agradecer imensamente mais uma vez todo o seu conteúdo, toda a sua expertise, toda a sua sempre tão solícito, né, de trazer o conteúdo aqui para o nosso pod. E sucesso para você na sua nova empreitada aí, trabalhando no Canadá novamente. Eu sei que você tem várias funções em vários lugares diferentes e o pessoal é sempre muito sortudo em ter você como parceiro, como amigo. Obrigada mais uma vez, adorei. Eu que agradeço pela oportunidade novamente. Para mim, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com você. Ver como a gente se conhece há muitos anos, então ver aquela menininha que foi para o Canadá a primeira vez com medo e preocupada, e hoje uma super empresária, ajudando tanta gente, né? Inspirando tantos professores. Eu fico muito feliz de poder participar dessa história, mesmo que de forma modesta. E Ah, sempre que você precisar, eu imagina. tô aqui. É Sempre que você isso aí. precisar, se me chamar, se Ó, eu e puder deixem aqui, contribuir de alguma vou forma, eu pedir estou para o aqui. pessoal deixar nos comentários. Se vocês querem uma série com o Ivan sobre fonética e fonologia, já deixa eu quero abaixo nos comentários que a gente vai trazer o Ivan mais vezes para falar sobre pronúncia aqui com a gente, para mais aulas incríveis como esta. E da próxima vez, face to face, hein, Ivan? Opa, com certeza. Vai ser um prazer para mim estar aí com você. Vai ser muito bom. Show de bola. Obrigada, pessoal, mais uma vez pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar o nosso canal, dar o seu like, se inscrever principalmente, ativar ali o sininho para não perder nenhum conteúdo. Toda semana nós trazemos ali conteúdo relacionados ao inglês que podem sim te ajudar a melhorar os seus resultados na hora de você falar o inglês fluentemente. E é claro, deixe os seus comentários. Quer conhecer mais sobre o Ivan? Vou deixar também aqui o perfil do Ivan. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre a escola que ele trabalha no Canadá, sobre essa educação internacional. Então não deixe de entrar em contato com esse profissional incrível que é o Ivan. E vejo vocês no próximo episódio. See you soon, guys. Take care. Bye, bye.